Então vamos lá, então vamos continuar aqui. Hoje nós vamos finalizar então esse conjunto aqui, e agora a gente vai ver funções financeiras, né? Funções financeiras. Vocês já tiveram a disciplina matemática financeira? Obrigado, Laís. Tá gravando sim. Obrigado. Oi? Professor, nós tivemos custos no semestre Custos, passado. custos, né? E aí vocês viram alguma coisa de finanças, assim? Acho que sim, né? Sim. Tá. Bem rapidamente, né? Mas vimos sim. Vocês utilizaram o Excel para isso ou não? Com muito sacrifício, utilizamos. Se a Fernanda estiver na sala aí, ela vai dizer para você a mesma coisa que eu. Foi complicado. É mesmo? Socorro! Bom dia para todo mundo. Bom dia. Então vamos lá, vocês vão ver. Eu acho assim, o Excel ele auxilia muito, né, essa tarefa, principalmente no que diz respeito a algumas funções financeiras, né? Eu preparei aqui, né, e está aí no arquivo para vocês, 3 cenários, tá? Aonde a gente pode utilizar as funções financeiras, obviamente que tem dezenas, centenas de outros cenários, tá? Mas eu preparei 3 cenários e aí vocês podem fazer as adaptações depois para o contexto de vocês, né? Então, abrindo lá a nossa planilha, então tem a primeira função financeira PGTO, pagamento, né? Então, por exemplo, né, um primeiro cenário, vamos imaginar o seguinte, né? Que nós queiramos, né, fazer a simulação de um financiamento. E aqui no caso, né, as funções financeiras do Excel, eles vão trabalhar com a simulação via tabela Price, né? Tem a tabela SAC e a tabela Price, né? Aqui no caso ele trabalha basicamente com a Price, tá? E aí, né, vamos imaginar uma situação aí hipotética, né? Que vocês queiram aí comprar, por exemplo, um carro, ou uma casa, ou alguma coisa assim, né? E aí, sempre vocês vão ter o quê? Qual que é, né, se eu for lá na loja, né, ou se eu for, né, fazer uma compra à vista daquele determinado produto, né, quanto é que ele custa? Ou seja, vou lá com dinheiro, quanto é que ele vai me custar, né, se eu comprar à vista. Então, você tem que ter essa referência, tá? Depois, né, possivelmente, se o valor é muito alto, pode ser que você venha a financiar todo ele ou uma parte dele. Por exemplo, se você quer comprar um imóvel, né, geralmente o financiamento, né, proporcionado pela Caixa Econômica, ela não financia 100% do imóvel, ela financia apenas uma parte. Então você vai ter que entrar com a gente fala de entrada, né? Então a gente vai dar uma entrada naquele determinado bem. Assim como você vai lá comprar um carro, né? Você dá uma entrada, você pode dar o seu carro como entrada e assim por diante. Pode falar, Fer. Ai, professor, desculpa, foi sem querer. Eu fui apertar outra coisa, saiu isso. Desculpa. Sem problema, sem problema. E aí o que acontece? Do valor, então, total, né, então você tem lá um bem que custa X. Você dá uma entrada, então você passa a ter agora, né, uma dívida, no sentido de você tem que pagar o restante. Este restante é que efetivamente você deseja, então, financiar. Muito bem. Para financiar, né, um determinado bem, você vai ter que ter o quê? Duas informações básicas, né? A primeira, qual que é a taxa, né, de juros que aquela determinada instituição, aquela determinada loja, né, está praticando. E depois, né, em quantas parcelas efetivamente
você gostaria de fazer esse pagamento, né? Às vezes gostaria ou tem condição de, né? Ou tem a possibilidade de, tá? Então, vamos tentar fazer algo aqui que é o basicão, né? Ou seja, o basicão no sentido de, geralmente, quando você vai comprar ou adquirir alguma coisa, as instituições financeiras ou as lojas, elas já têm, né, a taxa já definida. A taxa, basicamente, ela incide sobre o período, né, ou o tempo que você vai, então, computar. Por exemplo, se você vai fazer um financiamento, e geralmente acontece isso, né, em meses, ou seja, você vai efetuar o pagamento ao final de cada mês, no início de cada mês, assim por diante, ao final de cada período, a taxa vai incidir sobre esse determinado período. Então, a taxa, se você está falando de meses, é uma taxa mensal, né? Se você vai fazer, por exemplo, pagamento todo ano, né? Então, daí a taxa seria anual e assim sucessivamente. Então, a taxa tem que corresponder ao período que você está trabalhando. Então, se ela é mensal, então é o número de meses. Se ela é anual, número de anos e assim por diante. Se é dias, né, é o número de dias e assim por diante. Tá joia? Então, é o período que vai compreender cada um dos pagamentos. Então, aqui eu fiz um exemplo, né, de, por exemplo, a compra de um carro, né? Vamos imaginar que o carro custe aqui, ó, 90 mil reais, tá? Vamos imaginar também que você tem aí guardadinho aí na sua poupança 10 mil reais e pode dar esse dinheiro aqui como parte de pagamento. Consequentemente, você vai ter então que desembolsar, né, 80 mil para ser pago numa determinada quantidade de meses, certo? Muito bem. Geralmente, né, um financiamento de carro, né, acontece entre 24, 36 até 60 meses, né, aproximadamente, tá? Então, aqui seria o número de parcelas, ou seja, o número de meses que você quer pagar aquele determinado financiamento. E aqui, né, por exemplo, a taxa, né, que está sendo cobrado por mês, né, daquele determinado financiamento. Então, isso aqui varia muito, né, de período para período, de mês para mês, ou seja, vai depender da atratividade, né? Então, aqui, em torno de 1%, que é basicamente o que as concessionárias estão cobrando em média, né? Muito bem. Então, agora, né, com base nessas informações aqui, vamos então calcular, né? Para calcular, eu quero calcular então, basicamente, quanto é que eu vou pagar, né? Ou seja, quanto vai ser a minha taxa, né? Quanto vai ser a minha... Tânia, com certeza. Inclusive, eu fiz uma inclusão aqui, então já vou mandar essa nova aqui com a inclusão, tá? Tá falando que está em uso, peraí, deixa eu fechar ela aqui. Vamos mudar aqui o nome porque aula B. Laís, desculpe, eu vi só agora a sua mensagem, vou aumentar sim, tá? Ó, tá aí a planilha, cuidado não usar a planilha que a outra estava em uso, tá, pessoal? Então, copia para vocês, para daí utilizar, tá? Senão outras pessoas não conseguem copiar. Muito bem, vamos voltar lá para a planilha. Melhorou, Laís?
Assim tá melhor, né? Então aqui, ó, então os valores aqui, então aqui nós vamos tentar calcular então a taxa, né? Vamos calcular o valor da parcela, tá? Então o valor da parcela, nós temos uma função financeira específica chamada PGTO, que é o pagamento, ou seja, o valor de cada uma das parcelas. Então a gente coloca lá, ó, PGTO, né, pagamento, né? Deixa eu tirar aqui. Vamos fazer passo a passo, ó. Pagamento. Aí ele vai perguntar aqui algumas coisas, né? A primeira pergunta que ele faz é: qual que vai ser a taxa, né? Então a taxa a gente já viu ali, né? Que é a taxa de juros, né? Então basta nós indicarmos aqui qual é a taxa de juros que nós queremos, tá? Aí ponto e vírgula. Aí ele fala, bom, qual que é o número de períodos, ou seja, enquanto você quer efetuar o pagamento, tá bom? Então vamos lá colocar 36 lá, ponto e vírgula. Aí ele fala o seguinte, legal, qual que é o valor presente? O valor presente é o valor que quando você está comprando aquele determinado produto, é aquele valor à vista, né? O valor atual dele, tá? Então é o valor presente. Você tem o valor presente? Tem. Ou seja, é aqueles 80 mil reais. Por quê? Por que não é 90 aqui? Porque você já deu 10 mil de entrada, né? Então agora você quer financiar os 80 mil reais. Então os 80 mil reais é o valor presente. Então se você tivesse não só 10 mil, mas se você tivesse mais 80 mil, é o valor que você pagaria pelo bem hoje, valor presente, tá? Então, tá aqui, ó, o valor presente é 80 mil reais. Vai acontecer um negócio aqui, mas daqui a pouco a gente fala sobre ele, tá? O valor futuro. Eu não tenho valor futuro, então eu quero calcular, né, quanto será esse valor futuro, tá? Então, mas ainda eu não tenho esse valor futuro, então eu deixo 0, tá? Aí, né, ele vem aqui e me pergunta, legal, como que você vai pagar isso? Qual o tipo de pagamento que você vai efetuar? Existem duas formas de você efetuar essa cobrança, vamos falar assim, deste valor. No final de um período, que é o que geralmente acontece, então você faz assim, ó, você compra hoje. O primeiro pagamento que você vai efetuar vai ser daqui, se é mensal, né, daqui 30 dias. Então, se você fizer isso, o pagamento acontecerá no fim do período, tá? Então, se acontecer dessa forma, será no fim do período. Agora, se você está comprando e você já dá, além da entrada, né, o primeiro pagamento da primeira parcela, aí então vai ser no começo do período. Geralmente, né, as instituições, as lojas não fazem isso. Sempre acontece o quê? No final do período aqui, né? Então, aqui, ó, fim do período é 0, tá? Muito bem, com isso, nós já temos, então, a função com todos os seus parâmetros. Vamos teclar Enter e vamos ver o que acontece, ó. Enter. Olha só o que aconteceu, ó. Veio um valor negativo. Alguém sabe me falar por que veio um valor negativo? Por causa da configuração da célula, ou porque ele está fazendo valor retroativo? Na verdade, Hudson, é quase isso. Na verdade, ele está fazendo o seguinte, a função, né, financeira, todas as funções financeiras, elas trabalham no modelo contábil, né? Então, quando você está querendo aqui identificar o pagamento, o que está acontecendo, né, do ponto de vista contábil aqui? Do ponto de vista contábil, está saindo um dinheiro, né, do seu caixa, tá? Você está fazendo o pagamento. Se está fazendo um pagamento, é negativo. Concordam com isso? Entenderam a ideia? Sim. Então, por isso que saiu aqui um valor negativo. E para
reverter isso, ou seja, para que esse valor saia positivo, né, tem uma estratégia que a gente utiliza aqui para burlar essa configuração dele aí. Ora, se nós estamos então configurando aqui, ó, como sendo positivo, né, o valor financiado, basta nós colocarmos como negativo esse valor financiado, mas não precisa colocar aqui em cima, né? O que a gente faz? Aqui dentro da fórmula, ó, quando ele pergunta o valor presente, o que a gente faz? A gente fala o seguinte, ó, este valor é negativo, tá? Se a gente fizer isso, olha só o que acontece, ó, Enter, pronto, né? Nós já agora temos o valor positivo, né? Ou seja, um valor que a gente consegue trabalhar e operacionalizar aqui sem fora do mundo contábil, né? Tá? Entenderam aqui a estratégia? Então, ao invés da gente falar ali que é um valor positivo, né, que está entrando no nosso caixa, a gente fala que é um valor que está saindo no nosso caixa e, consequentemente, o valor de cada parcela vai entrar, né? É só uma estratégia aí para burlar essa operação aí contábil. Tudo bem? Entenderam aqui a ideia? Deixa eu colocar aqui a fórmula para vocês. Vocês têm aí, né? Mas deixa eu colocar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Muito bem. Então, agora temos aqui o quê? O valor, né, que nós vamos ter que pagar se a gente quiser comprar um carro aí de 90 mil e só tiver 10 mil e for 36 vezes, a gente vai ter que desembolsar este valor aqui, ó, tá? E aí o que acontece? Se a gente multiplicar isso, né? Então agora se a gente quiser saber realmente quanto que a gente vai financiar, ou seja, qual que é o valor futuro disso, né? O valor futuro basicamente é o quê? É este valor de cada parcela vezes a quantidade de parcelas, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, ó. A gente pega este valor aqui, multiplica pelo número de parcelas, obtemos aqui, ó, o valor futuro, né? E aí, olha só que interessante. Se a gente pegar esse valor futuro e deduzirmos do valor presente, a gente tem, ó, a quantidade de valor aqui, né? Ou seja, o quanto que nós vamos pagar de juros, né? Olha só que coisa, né? Olha só o valor que a gente tem que pagar, né? E é bem legal, né? A gente pensar nesses termos aqui, para a gente realmente saber e entender se a gente quer realmente comprar aquele determinado bem, se a gente quer, né, perder, né, basicamente este valor ou não, se a gente precisa ou não, se a gente vai utilizar, por exemplo, você pode estar financiando um carro, né, para o seu trabalho, né, ou seja, para trabalhar. Será que o que você vai efetivamente ganhar com o seu trabalho, né, vai reverter neste valor aí, né? Ou seja, vai ser suficiente, né? Aí você pode, inclusive, dividir isso aqui, ó. Pega este valor aqui, né? Então, igual este valor aqui, ó, dividido por a quantidade de períodos aqui, ó. Então, você vê o quanto você está pagando de juros, né, por mês, né? Será que isso daqui, né, esses 434 aqui é interessante, né? Será que o seu negócio, né, está revertendo nisso daí? E quando a gente trabalha, né, com bens imóveis, né, aí a coisa pega, né? Porque aí a gente não está trabalhando mais com 36 meses, ou seja, 3 anos, 4 anos, né? A gente está trabalhando com coisas que vão ser de, às vezes, 10 anos, né? Olha só, vamos fazer uma simulação aqui simples. Uma casa hoje, sei lá, fale aí um valor de uma casa média aí, uns 400, 500 mil, mais ou menos. O que vocês falam? Um apartamento, 200 mil, quanto é? Mais ou menos isso, professor. Os dois valores que o senhor falou aí tá batendo no mercado. Tá batendo, né? Então, vamos imaginar que eu queira comprar um apartamento aí de 1, 2 dormitórios, dependendo do bairro, né? Sei lá, 200 mil reais. Ó lá, 200 mil reais, tá? Eu tenho um valor, né, já
em caixa, né, em torno de, sei lá, 10%, 15% desse valor. Para a gente não calcular, vamos falar aqui, ó, igual, né? Eu pego o valor aqui, ó, e faço vezes 15%. Tá? Então, o valor de entrada é de 15%, aqui, né? Supondo. Então, eu vou ter que financiar 170 mil, né? 170 mil, vamos imaginar que eu vou lá na Caixa e vou fazer um financiamento de 10 anos. 10 anos dá aproximadamente 120 meses, né? Se não me engano, né? O meu é de 30 anos, é isso aí, ó. 30 anos. Então, vamos falar que a gente quer ver, né? Estamos fazendo uma simulação aqui, né? Que é 120 anos e vamos imaginar que a taxa, né, esteja como taxa de poupança é 12%, ou às vezes é 8%, né? Então, igual 8% dividido por 12, eu não sei quanto que dá isso por mês, né? Dá 1%? Não dá 1%, acho que dá mais. Lá, Eu acho que ele arredondou, né? Ele arredondou, tá aqui, ó, 0,667, tá? Por cento. E aí, olha só, né? Para 120 meses, olha só a parcela aqui, ó, 2.062, tá? Se eu subo aqui, vamos pegar lá 30 anos, né? 30 anos é 360, é isso? 360. Aí, né, dá em torno de 1.247, mas olha só, né? Olha só o quanto você está pagando. Você está pagando mais de um apartamento, né? Ou seja, será que isso aqui realmente é interessante? Então, é essas coisas que a gente tem que pensar, né? Às vezes né? Principalmente para quem às vezes está trabalhando com aluguel, alguma coisa, ou não, né? Não sei, depende, né? Às vezes o aluguel é um pouco mais em conta, né? Do que isso. Então, tudo a gente tem que colocar na ponta do lápis e verificar se é realmente viável, né? E se isso é interessante. Mas então, voltando aqui ao nosso processo, então vejam que a gente tinha um problema de negócio, né? Que a gente queria aqui solucionar o quê? Quanto é que eu vou pagar, né? Se a gente também quisesse, né, inverter algumas coisas aqui, né, a gente tem também essa possibilidade. Além de PGTO, né, ou seja, essa função PGTO aqui, nós temos outras funções, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, a gente pega aqui, ó, fórmulas, funções financeiras. Então, vejam que a gente tem muitas funções financeiras aqui, tá vendo? Ó? Uma delas é taxa, tá vendo aqui, ó? A taxa, vamos entender aqui, ó. Quando a gente entra na função, ela nos dá aqui os parâmetros, né, que a gente precisa. Vejam que, basicamente, o que a gente vai colocar é mais ou menos as mesmas coisas, né? Como, por exemplo, ó, o número de períodos, o valor que a gente quer pagar, né? Ou que a gente pode pagar. Então, aqui é interessante, né? E o valor presente. Então, vamos fazer uma simulação aqui rápida, né? O número que é valor contábil, né? Então, eu tenho que falar que está saindo dinheiro, né? Eu tenho que dar aqui, ó, menos 1.500. Então, quanto que é a taxa? Ó? Vamos aumentar aqui o número de casas decimais, aí a gente vê. Ó, a taxa, então, para este caso aqui, ó, prevendo, né, um valor futuro, né, esse mesmo valor futuro aqui, né, prevendo isso, né, aí a taxa vai cair bastante, né, vai cair bastante. Então, basta ir incluindo, né, os valores aqui de acordo com o que vocês já conhecem, já aprenderam aí na disciplina de custos, né? Ou seja, o número de taxa, sempre pensando que nós estamos trabalhando com uma função que entende, né, esse processo como sendo um processo contábil, né? Então, todos os valores de entrada ou saída
tem que ser positivos ou negativos de acordo com o processo. Tânia falou lá que é 30 anos e financiou 80%, né? E você sabe a taxa, Tânia, que você pagou? Aí agora não. Não. Mas é bem pouquinha, pela taxa é bem pouca, não é muito não. Geralmente é parecida com poupança, um pouquinho mais de poupança, né? Isso. Eu pago R$ 662 por mês. Ó, muito bom, né? Ó, vamos tentar então encontrar a taxa. Ó, boa, Tânia. A gente não sabe a taxa, né? Mas você já sabe que são 30 anos, 148, 80%, né? Então, você pagou 148 de entrada, é isso? Não, 148 mil é o valor do apartamento. Então, olha lá, 148, vamos pôr aqui na mesma linha do valor aqui, ó. Então, ele é o seu bem à vista, né? 148 mil, 1, 2, 3. Então, você tinha 20%, certo? Então, igual este valor aqui vezes 20%. Então, você financiou igual este valor menos este valor aqui. Então, 118. Deixa eu só colocar aqui em reais aqui para ficar melhor. Certo? Até aqui? Você financiou em 30 anos, 360 meses. A gente quer descobrir a taxa que você pagou. E você falou que paga quanto? Eu pago 66 reais, 662 reais, no caso. 662 reais. Muito bem. Ó. Vamos ver se a gente consegue descobrir aqui a taxa lá. Igual taxa, ok? O número de parcelas, olha lá. Número de parcelas, número de períodos, né? 360. O valor presente a gente tem. Não, desculpe, pagamento. Qual taxa? Número de períodos. Ponto e vírgula. O número de pagamentos menos este valor aqui que a gente paga. O valor presente a gente tem. Eu não tenho o valor futuro. Vamos ver se ele calcula sem o valor futuro. O tipo é no final. E estimativa eu não tenho também. Vamos ver. Aumentar aqui. Tá aí. A sua taxa, Tânia. É pouquinho mesmo, né? Um pouquinho, é um pouco. Acho que é mais ou menos o que a poupança rende realmente, né? Basicamente isso. Multiplicando isso daí por ano, aí ele vai dizer quanto dá, né? Então, isso aqui vezes 12. Por que deu errado? Deu 5%, né? Taxa aqui, ó. Isso. 5 ao ano. 5 ao ano. Aqui, ó. 5,36 ao ano. É a poupança mesmo. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilinho? Vamos para um outro cenário aqui, ó. Agora, isso acontece muito, né, em empresas, né? Aonde nós queremos, né, entender como que seria, né, se a gente antecipasse alguma coisa, quanto que a gente pagaria? Por exemplo, né, Tânia, se você quisesse agora, né, fazer o quê? O pagamento, né, total do seu financiamento, né, você poderia, né, pleitear um baita de um desconto, né? Por quê?
Porque o valor aí de parcelas, né, e aí se a gente chegar lá no final, verificarmos o total que você vai pagar, a gente vai ver que é um pouco acima daquele valor presente, né? Então, a gente, numa determinada situação, a gente pode trazer aquele valor futuro para o valor presente, retirando aí toda essa gordura, vamos falar assim, que são as taxas de juros, né? Então, é mais ou menos isso que se faz. Só que, geralmente, em empresas, né, a gente faz assim, essa vinda, né, para o presente de valores que nós vamos receber, né? Então, é o que a gente conhece hoje em dia como, por exemplo, desconto de duplicata, né? Hoje em dia não, né? Há muito tempo já, né? Que é basicamente o seguinte, uma duplicata é um documento, né? Você sabe melhor do que eu, mas é um documento, né, que enfatiza ali que alguém vai pagar alguma coisa para outra pessoa, para outro alguém, né? Então, no caso de uma empresa, né, uma duplicata é uma promessa de pagamento em uma determinada data futura, né, de um determinado valor. Geralmente você compra um produto e vai pagar daqui 30 dias naquele produto. Então você tem ali então uma duplicata, né? Muitas vezes a gente faz o quê? Um cheque, né, pré-datado, né? Então ele é, entre aspas, cheque é ordem de pagamento à vista, né? Mas quando a gente faz ali como é que fala? A gente faz a predata, né? A gente predata o cheque, né? A gente está falando que é mais ou menos isso, né? Uma ordem de pagamento lá no final, né? Ou seja, uma duplicata, né? Mais ou menos a ideia de uma duplicata aí, né? Mas ele pode descontar o seu cheque a qualquer momento, tá? Então é um acordo entre cavalheiros aí. Mas ele vai funcionar mais ou menos nesta linha. Muito bem. Então, o que as empresas fazem? Vamos imaginar que ela está com um problema de caixa, né? Então, ela vai pegar o quê? Essas ordens, né? Vamos falar assim, essas duplicatas, esses cheques, vai até uma instituição financeira, né? E fala o seguinte, ó, eu tenho essa promessa de pagamento aqui. Você não quer fazer o pagamento para mim, e aí você fica com esse valor aqui, você vai receber lá no futuro, mas você me paga esse valor aqui. A instituição financeira, né, ou qualquer outro tipo de instituição, né, que faça isso, ele vai falar assim, lógico, mas, né, pode ser que ele não me pague, né, a primeira coisa. E outra coisa, eu estou te dando dinheiro agora, mas eu só vou receber daqui 30 dias. Então, existem duas situações aqui, tá? Uma situação é o quê? É a de receber só daqui um determinado período, né? Consequentemente, você tem aí um certo quantidade aí de valor, né? Que a gente pode chamar isso aí de uma taxa de juros, né? Se você pegasse esse dinheiro, aplicasse, né, numa aplicação qualquer, você teria aí um determinado rendimento. Então a gente pode pegar esse valor aí, que não é geralmente dessa forma, né? Muito mais. Mas vamos imaginar, né? A outra coisa, né, é essa perspectiva, vamos falar assim, de uma possibilidade de calote, né? Ou seja, é o risco que eu vou colocar ali também nessa taxa, né, que eu vou cobrar. Então, uma taxa de desconto de duplicata, de desconto de cheque, ela tem uma série de componentes. Os dois principais são essa taxa de juros do período e, né, esse risco, né, que eu estou colocando. Além, claro, né, dos dois fatores, tem também um outro, né, muito utilizado, que é o spread, né, ou seja, o quanto que eu quero ganhar em cima desta operação. Então, pelo menos 3 componentes aí vão compor essa taxa, tá? Só para vocês entenderem, né? E existem muitos mais, né? Imposto, muitas outras, né? Mas, a princípio, são esses 3 aí. Então,
vamos imaginar a seguinte situação, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um determinado valor, né, um cheque, por exemplo, uma duplicata, alguma coisa assim. Eu tenho lá R$1.000, tá? Eu vou poder descontar esse cheque, essa duplicata, por exemplo, no dia 20/12, tá bom? Hoje, nós estamos no dia 22, né? Eu coloquei aqui 21 para dar 2 meses aqui certinho, tá? Apenas para isso. Então, se a gente fizer aqui, ó, essa data futura menos a data presente, se eu fizer uma menos outra aqui, ó, e dividir por 30, né, porque essa conta aqui, ó, este menos este, vai dar uma certa quantidade de dias, tá bom? Então, quando eu faço a subtração de datas, ele vai me retornar o número de dias entre essas datas. Muito bem, eu pego e divido por 30, né, para saber a quantidade de meses, né, aproximados. Então, ele me deu ali 2, tá bom? Muito bem. Então, olha só, eu tenho um valor, eu tenho a quantidade de períodos aqui, ou seja, a quantidade de meses, e olha só, né? Para eu fazer esse desconto, né? Vamos supor aí que eu queira, né? Ou esteja aí, eu tenho uma taxa de 10% ao mês para descontar este valor, tá joia? Então, se é 1 mês, 2 meses, ainda pode ser que vale a pena, né? Do contrário, né, a taxa é bem alta, né? Então, pode ser que não seja interessante. Muito bem, mas também, uma vez que eu entrego essa duplicata a ele fica com risco, né, também. Então, se aquele cliente não pagar, né, se, por exemplo, for um cheque, esse cheque voltar por falta de fundos, é aquela pessoa ali que vai também ficar com esse prejuízo, tá bom? Então, tem que tomar um cuidado aqui, por isso também que as taxas são altas, né? Então, vamos ver aqui, ó. Então, vamos calcular isso daqui, né? Então, aqui, na verdade, o que eu quero saber? Né? Quanto que eu vou receber? Dado essas informações aqui, ó, o valor futuro, né? O quanto que eu vou receber futuramente, o número de períodos e a taxa. Então, eu tenho condições aqui, olha só, de calcular quanto é que eu vou receber, né, se eu fizer o desconto dessa duplicata, desse cheque, tá? Então, vamos fazer aqui passo a passo, ó. Vamos tirar aqui e vamos... Primeiro, a taxa. A taxa está aqui, ó, 10% por período, ok? Muito bem. O próximo, qual é a quantidade de períodos, né? Então, a gente calculou aqui que, como eu vou só receber no dia 20/12, né, e a gente está no dia, aproximadamente aqui, dia 20, 21 aqui, são 2, né? Ou seja, 2 períodos, né? Qual que é o pagamento, né? Ou seja, quanto é que eu vou fazer por mês aqui, né? Nesse caso aqui, eu não tenho, tá joia? Então, aqui eu não sei o quanto que eu vou pagar por período, e não é esse caso, né? Então, aqui eu coloco 0, tá? Agora, o valor futuro, né? Qual é o valor futuro que eu vou receber, né? Ou seja, quanto é que efetivamente, se passar todo esse período, né, e der tudo certo, quanto é que eu vou receber? Vai ser este valor aqui, ó, de R$1.000, ok? E qual que é o tipo? No final ou no começo do período? Eu vou fazer aqui no final do período, ok? Então, aqui, ó, teclo Enter, aqui, e ele me traz aqui o valor negativo de 826. Por que negativo? A gente já viu isso, valor contábil, é uma saída de dinheiro. Então, para reverter isso aqui, basta falar o seguinte, ó, que o valor futuro, ele é negativo, né? Então, aí a gente traz com um valor positivo, tá? Então, vejam, se eu fosse fazer nessas condições um desconto de duplicata, um desconto de um cheque, né? Que vence daqui 2 meses com uma taxa de 10%, eu iria receber à vista R$826
R$112,45, ou seja, o valor descontado seria de R$173,55. Entenderam aqui, pessoal, a ideia? Outra coisa é valor financeiro, valor futuro, né? Eu quero então determinar, quero descobrir, e geralmente acontece muito isso em aplicações, né? Então eu vou aplicar um determinado valor, eu quero saber, né, no final de um determinado período, dado uma taxa, né, de juros, geralmente essa taxa pode ser fixa ou variada, né? Mas no caso aqui tem que ser fixa, né? Para a gente saber o quanto que a gente vai ter de retorno, né, daquele investimento, né? Isso pode acontecer, né, na situação de que você está lá fechando com o seu gerente lá do banco uma aplicação com uma taxa fixa, né? Só que você vai ter que deixar esse dinheiro parado lá por um determinado período, né? Quanto é que você vai então ter de lucratividade por deixar esse dinheiro lá parado? E se você pegasse esse dinheiro, né, e investisse, por exemplo, em ações, em uma empresa, né? E ela promete em torno aí de, sei lá, 10, 12% ao ano, né? E aí você vai fazendo exatamente esse balizamento, né? Aonde é que você vai ter, então, a maior retorno, mas também você tem que levar em consideração aonde é que você vai ter também o menor risco, né? Então, os riscos, né, geralmente eles são maiores, né, geralmente em aplicações de maior lucratividade. Então, aí você tem que ponderar, né? Como que você quer viver, né? Você quer viver calmo, tranquilo, ou você quer fazer que nem aquele, não sei se vocês já viram, né? Com ou sem emoção, né? Não sei se vocês já foram andar de bug na areia, aí ele fala assim, você quer com ou sem emoção, né? Maldita a hora que a gente fala que é com emoção, né? Aí a coisa descamba, né? Tem também aquela frase, né, professor? Pelo amor ou pela dor. Dependendo da situação, você pode usar. Essa mesma coisa, exatamente. Então, é aí que você vai escolher. Então, eu sou muito conservador em termos de aplicação, então eu quase voa do bug. É bem isso mesmo, viu, Karen? Tá louco. O estômago vem parar na boca, o coração, o estômago, tudo vem parar na boca, né? E aí você vai, né, engolindo, né? E respirando no fundo. Bom, voltando aqui, vamos aumentar aqui um pouquinho a letra. Então aqui, ó, como é que a gente descobre o valor futuro? Mais ou menos a mesma ideia, né? A gente aplica agora, né, a função VP, né? Ou seja, VF, desculpe, VF de valor futuro, né? Então aqui, ó, você quer aplicar lá um valor, sei lá, R$30.000, você tem lá uma data de aplicação, uma data do resgate que você quer fazer, né? Aí você vai então calcular um número de meses aqui, e aí a taxa de juros é por período, né? Então, geralmente aqui, ó, uma taxa de juros hoje boa está em torno de 1%, né? Aqui o número de meses, né? Vamos imaginar que você vai deixar lá por 12 meses, né? Obviamente aqui, então, não é assim, né, que faz. Deixa eu voltar aqui, que estava calculando aqui de acordo com a data. Então, aqui, ó, você vai aplicar hoje, né, dia 22/10, e vai resgatar no dia 22/10/2022, tá? Só que deu, ó lá, 12, então, sei lá, dia 21, dia 20, dia 19, dia 18. Estou tentando achar aqui 360 dias certinho, tá?
17. Aí. Então, dia 17/10/2022 vai completar exatamente um ano, né, de aplicação. E aí, então, dado uma aplicação aqui de 1% ao mês, né, quanto é que você vai ter no final desse período, né? Então, aqui, vamos pegar aqui a fórmula, né, novamente. Então, é VF. E aí ele pede lá, qual é a taxa, né, para você? Então, a taxa aqui, 1%, né, ao mês, né? O número de períodos é esse aqui, 12. O valor, né, que vai ser pago, a gente não tem, então deixa 0, né? O valor presente, né? O valor presente está aqui, ó, 30, né? Aqui também é a mesma coisa. Se eu colocar 30 positivo, ele vai me dar negativo. Então, se eu colocar aqui, então, 30, esse valor aqui, 30, né, negativo, aí ele vai me trazer o valor correto. E o cálculo aqui é no final do período, né? E aqui nós teclamos Enter e nós, então, entendemos que o valor futuro aqui, né, depois de um ano aplicado, rendeu aí, ó, 3.800, vamos deduzir, né, para a gente saber quanto que foi o rendimento, igual este valor aqui menos este valor aqui. Então, a gente vai conseguir aí 3.804,7%, né? Então, se a gente quiser saber o quantos por cento, né, isso rendeu por ano, né, a gente faz o quê? A gente pega este valor aqui, igual, né, este valor aqui, e divide por este valor aqui. E isso daqui a gente transforma em taxa. E aumenta o número de casas, e tá aí, ó. Então, isso rendeu para a gente, olha lá, 12,683%, né? E aí a gente tem que mensurar, né? Será que isso daqui, né, de rendimento anual, tá bom, né? Será que se eu aplicasse em alguma outro produto, negócio, né, eu teria uma variação maior? E aí a gente tem que mensurar exatamente isso. Então, vamos lá. Continuando aqui, então. Agora, para a gente finalizar, então deixa eu voltar aqui na apostila. Então, gestão financeiro. E agora, né, a gente tem que dar uma olhadinha também em algumas funções que a gente chama funções de banco de dados, tá? Então, nesta última atualização que eu passei para vocês, vocês têm aí uma última planilha que eu incluí, né, da aula passada para agora, né, que eu tinha esquecido, que basicamente para a gente ver, né, essas funções aqui, ou seja, um exemplo aqui para a gente ver essas funções de banco de dados. Para tanto, né, como o próprio nome diz, são funções de banco de dados. Se são funções de banco de dados, basicamente nós vamos ter que ter uma base de dados, né? Ou seja, essa base de dados, ela pode ser uma planilha, ela pode vir num outro formato, como por exemplo, um arquivo que foi gerado pelo sistema da organização. Vocês vão importar este arquivo, né, para uma planilha, e ali, né, basicamente, vocês então vão trabalhar com ele. Como exemplo aqui, eu coloquei na mesma planilha só para a gente entender, tá? Mas isso aqui, por exemplo, esses dados aqui, eles poderiam estar numa outra planilha aqui, tá? Então, aí eu vou ter que só me referenciar a esta outra planilha, ou seja, numa outra abinha aqui, né? Eu poderia ter essas informações. Não tem problema nenhum, tá? Basta, na hora de montar as funções de busca aqui, eu me referenciar à função ou à tabela específica. Eu posso transformar isso aqui em uma tabela
e trabalhar como uma tabela e assim por diante, tá? Seja a forma como vamos fazer, independe. Vocês vão ver que aqui fica um pouco mais fácil da gente ter, por exemplo, principalmente informações de soma, de algum tipo de cálculo que a gente queira adotar aqui em cima desses dados, ou apenas buscar uma determinada informação. Vamos ver aqui algumas delas, né? A primeira delas vai ser uma função que geralmente é utilizada, né, para a gente ter uma ideia de quantidade ou de soma, né, de um determinado número de produtos ou produtos específicos aqui, tá? Então, existe uma função chamada DB, na verdade aqui é BD, né, porque é traduzido para o português, né, BD de banco de dados, BD soma. Então, eu vou somar a minha base de dados. Muito bem. E aí, quando eu somo, eu tenho que dar ali alguns parâmetros, né? Então, o primeiro parâmetro é qual vai ser a minha base de dados, ou seja, aonde que está os meus dados, onde estão os meus dados, né? Depois, eu tenho que definir o campo, né? Que campo que eu vou utilizar. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia melhor aqui do que eu estou falando, tá? Acho que aqui melhorou, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó. Então, BD soma, né? Então, o primeiro parâmetro, deixa eu terminar aqui, deixa eu apagar aqui. Então, o primeiro parâmetro aqui, ó, é o banco de dados. Qual que vai ser minha base de dados? Vai ser todo esse conjunto aqui, ó, de dados, todo ele, tá? Então, se eu tivesse inicialmente, né, selecionado todo ele e transformado isso numa tabela, né, aqui eu colocaria o nome da tabela, tá? Ou então, simplesmente, eu apresento aqui, ó, os dados, né? Ou seja, mostro aqui aonde que está o começo e o final desses dados, inclusive com o cabeçalho, tá bom? Geralmente, quando a gente trabalha com dados, os dados vêm com o cabeçalho, né? O cabeçalho é a identificação do que é cada uma das colunas, tá bom? Muito bem. Ponto e vírgula. Agora o campo, né? Aonde eu vou me focalizar? Então, aqui eu não estou querendo somar, DB soma, né? Qual é o campo, né? Ou seja, qual é a coluna que eu quero que efetivamente ele faça a soma, né? Então, no caso aqui, ó, eu vou trabalhar com o campo total. O campo total, ele é, ó, a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a sexta coluna aqui. Então, aqui eu falo aqui, ó, sexta coluna. Se eu estivesse trabalhando com uma tabela, eu poderia colocar qual é, e se eu tivesse nomeado, né, isso aí, qual é o nome daquela coluna, daquela tabela, tá? 6. E aí o critério. Bom, o critério, geralmente, ele tem que estar expresso da seguinte maneira. Qual é o cabeçalho e qual é a informação que eu vou querer, basicamente, encontrar, né? Então, no caso aqui, eu estou falando o seguinte, eu quero fazer uma somatória de todos os meus produtos que tem um nome chamado lâmpada, ou seja, eu vou somar todos os produtos que têm lâmpada, né, na sua definição. Então, eu coloco aqui, ó, o critério aqui, ó, em duas linhas, tá? A primeira linha é o cabeçalho, então eu vou verificar o produto que tem o quê? Uma determinada classe. Eu poderia colocar mais de uma aqui, tá? Mas principalmente aqui, o primeiro critério, ele vai ter que ser o quê? A primeira linha do critério vai ter que ser o quê? A coluna, o cabeçalho, tá? E em seguida, o que eu quero buscar dentro dessa coluna. Então, no caso aqui, eu quero buscar a lâmpada. Então, eu faço assim, ó, eu preencho, né? Ou seja, eu identifico que aqui estão os meus critérios.
seja, o cabeçalho e o que eu quero buscar. Então, no caso aqui, ó, o que, que ele vai somar? Ele vai somar todas as linhas aqui que tiverem, né, como referência este produto aqui chamado lâmpada, tá joia? Basicamente é isso que ele está fazendo aqui, ó. Ao teclar Enter, ele aparece aqui o valor, 2.570. O que, que é isso aqui, ó? Eu fiz aqui uma identificação, só para a gente entender aqui, ó. Eu copiei para cá, ó, para esta coluna aqui, então deixa eu colocar em vermelho aqui, todos os totais aonde eu tenho lâmpada aqui, ó, tá vendo? Lâmpada, né, e coloco aqui, ó, o total. Aonde eu tenho luminária, eu não copio o total para cá, tá? Eu fiz isso só para a gente ver se realmente está batendo, ó. Então, ó, deu a somatória desses valores aqui, ó, deu 2.570. Se eu fizesse a somatória aqui, ó, de tudo, daria 4.510, tá? Então, aqui, ó, fazendo a somatória apenas dos produtos, dos totais, que tem como produto lâmpada, deu 2.570, que é exatamente isso aqui, ó, que ele me indicou aqui. Então, essa função, ó, eu consigo fazer mais ou menos isso que eu fiz aqui, mas de uma maneira muito mais prática, tá? Muito bem. Tudo bem? Entenderam aqui a ideia do DB-Soma? Sim, só uma dúvida. Sim. Se o senhor está aqui nessa planilha, que nem o senhor está falando desta planilha, eu estou aplicando em cima da planilha que eu tenho no trabalho, tá? Agora. Tá. Então, na planilha que eu gerei, que foi um banco de dados que o senhor falou que, né, a gente tem que ter o início. Então, eu tenho essa planilha que eu extraí, e nessa planilha tem mais de 1 milhão de informações. Só que eu preciso apenas de 2 informações, que são as referências. Eu fiz uma outra planilha, né? Copiei uma outra planilha lateral ali, ao abrir uma aba, e aí eu tenho que, na mesma condição que o senhor está fazendo aqui, eu fiz, só que deu um erro, aquele erro de nome. Então, Tá baixando, tá baixando. Downloads. Aqui. Tá aí, ó. Então, veja a complexidade que parece ser, né? Mas o senhor está explicando, está ficando mais claro. Claro, só tenho uma dúvida por que o meu não deu certo. O que eu preciso extrair de toda essa informação? Partindo do que o senhor está começando a explicar, essa coluna K, ela tem duas condições, ó, comportamental e condição de risco. Tá. Né? Isso aqui é uma tabela de segurança. Então, eu preciso saber dos meus empregados, que aqui também na tabela, na coluna P, não são todos esses, né? Eu tenho menos. Só que aí vamos começar por partes, né? Então, vamos filtrar o que é comportamental e condição insegura. Nessa explicação que o senhor colocou, é BD soma. Aí eu vou estar em outra planilha. Somar? Mas você quer somar mesmo? Eu estou seguindo o que o senhor quer. Eu queria saber quantos fizeram comportamental e quantos fizeram condição insegura. Então, mas daí não é BD soma, aí é BD, tem outra função, tá? Tá, então tá bom. Vamos lá. Então vamos lá. Beleza. Vamos pegar esse exemplo aí. Estou numa outra planilha aqui, planilha de funções, tá? Planilha de funções. Aqui as respostas, aqui planilha de funções. Deixa eu aumentar aqui. E aqui. Aí, ó, se a gente for lá na nossa tabela, ó, a gente tem aqui, ó, BD soma. Então, ele vai servir se você tiver um campo específico, né, de valores e quiser somar uma certa quantidade de valores dado um determinado critério, tá bom? Aí você utiliza isso. Caso contrário, ó, se você só quer ter uma contagem, saber a quantidade de elementos, que é exatamente isso que você quer, então tem aqui ó, um DB contar, tá vendo aqui, ó? Tá certo. Então é esse que você vai usar. Mas veja que ele também segue
né, os mesmos, a mesma ideia, né? Então vamos lá de novo. Vamos lá para a sua planilha lá. Então aqui, ó, o que que você vai querer? Qual que é o seu critério? Então, critério aqui, ó, só para ficar didático, tá? Critério. O que que você vai buscar aqui? No K aqui, é isso? Isso, no K é comportamental Então, deixa e eu a só condição insegura. Ctrl C. Ctrl C. Ctrl V. Então, o primeiro critério seu está sendo esse aqui, né? Então, você tem lá um cabeçalho e você quer comportamental, né? Qual que é o segundo critério? Condição insegura. Então, vamos lá. Opa. Eita. Que está na mesma coluna K. Ah, tá na mesma? Tá. Tá vendo? Ah, você quer os dois, comportamental e condição insegura. Tá bom. Então, aí você faz o quê? Deixa eu Ctrl C aqui. Ctrl V aqui, ó. Então, são essas duas. Então, dado, né, essa mesma coluna, você quer esses dois critérios, tá joia? Então, vamos lá. Igual, então, é DB, BD, né, contar, certo? Contar. Primeira é o banco de dados. O banco de dados, a gente vem aqui e seleciona todo ele. A planilha toda. Nesse minha... caso, como é bastante coisa, né? Um exemplo, né? Como é bastante coisa, eu cliquei aqui naquele triângulo lateral que o senhor ensinou uma vez que pega a planilha inteira. Mas não é a planilha inteira, né? Ah, não, tem bastante dado, né? Não, entendo. Não seria a planilha inteira, mas seria só, aí eu pego só a coluna que está esses... Você tem que pegar as colunas, né? Ó, porque isso vai fazer toda a diferença, tá? Então aqui, ó, o que que você quer contar? Você tem algum campo específico aqui, a pessoa, sei lá? Isso, exatamente. O que eu faço assim, que demora muito mais tempo? Eu filtro a célula, a coluna K, filtrei o que é, né? Depois eu vou no emitente aqui do Fale Fácil, que o senhor está na coluna P aqui, e aí filtro os meus empregados. Aí depois, manualmente, eu vou e faço a contagem deles. E eu sei que existe uma maneira muito mais simples de fazer isso, muito mais rápida. Né? Tá. Então vamos lá. Então aqui em respostas 1, a gente viu lá que essa quantidade. Então o banco de dados está aqui, tá vendo? Agora qual é o campo que você quer contar? K. Não, o K é a condição, né? Você vai querer contar... Então acho que é isso. Então aqui é o P. Tá. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Aqui 15. E o critério são esses aqui, ó. Certo? Fecha. Enter. Tá aí, ó. 91. Então, em 91 desses, não sei quantos você tem aí, né? 3.639 registros. Tem 91 que estão nessas duas condições aí, comportamental e condição insegura. Era isso? Isso. Muito bem, até aqui, pessoal, tudo bem? Então aqui a gente finalizou. Aí tem outras funçõezinhas aqui de DB, né, ou de banco de dados, né, que eu preparei aqui. Mas basicamente segue essa mesma ideia. Tem o DB soma, o DB média, né, ó, o BD média, né, que vai tirar a média também com os critérios, e o BD contar, né, que vai fazer a contagem de determinados valores. E aí é legal porque a gente pode utilizar
E isso, né, juntamente com outras funções, para daí ir incrementando o processo aí, né? Então, a ideia é sempre ir, né, combinando, né, esse rol de funções que nós aprendemos aí nessas 2 semanas e efetivamente utilizando basicamente para o benefício de vocês, né? Tentando otimizar e simplificar aí os processos que vocês vão encontrar no dia a dia de vocês. Professor, só uma dúvida. Por fim, você selecionando o negócio da luminária não deu certo? Então, você tem que realmente colocar, né, o critério. Só selecionando não, porque ele não permite uma seleção descontinuada. Ah, entendi. Entendeu? E naquele critério lá, ele tem que ser, né, um espaço contínuo, que é o com 2 pontos, sabe? Entendi. Ele não permite o ponto e vírgula, porque ele está dentro de uma função. Entendi. Tá bom, então. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. A gente finalizou. Tem alguns exercícios aqui no final, né? Se vocês quiserem fazer, é legal, né? Para fazer a validação de tudo isso, né? Mas não há a necessidade. O que eu vou pedir para vocês eu vou gerar aqui agora uma nova tarefa para vocês, que é a tarefa da aula 12, né? Que aí, então, eu peço para vocês inserirem, né, essa planilha aqui, né, já fechada, né, e preenchida com o sobrenome de vocês na atividade, para a gente só validar a atividade de vocês aí. Tá bom? É isso, então. Muito obrigado, né? Fiquem com Deus aí e bom final de semana a todos aí. Um abraço, obrigado pela presença e pela participação. Tchau, tchau.